Na agitada cidade de São Paulo, onde o concreto parecia engolir qualquer vestígio de natureza, uma história inusitada começava a se desenrolar nas ruas do bairro da Liberdade. Entre os prédios altos e as lojas movimentadas, um cachorro vira-lata de pelo dourado e olhos expressivos chamava-te a atenção dos transeuntes. Não era sua aparência que intrigava, mas sim seu comportamento peculiar. Todo dia, pontualmente às 10 horas da manhã, o cão surgia na esquina da rua Galvão Bueno, carregando uma folha verde e brilhante em sua boca. Com passos determinados, ele percorria a rua, parando em frente a cada loja. Sentava-se pacientemente, olhava para os lojistas com seus olhos pidões e oferecia a folha como se fosse uma moeda de troca. Carlos Tanaka, dono de uma pequena mercearia tradicional japonesa, observava há semanas esse ritual canino. A princípio achava graça da situação, mas com o passar dos dias, a curiosidade foi tomando conta de seus pensamentos. O que será que esse cachorro quer? Perguntava-se, enquanto arrumava as prateleiras de sua loja. Numa manhã particularmente movimentada, o cachorro chegou à porta da mercearia de Carlos. Como de costume, sentou-se, a folha verde firmemente presa entre os dentes. Carlos estava ocupado atendendo uma cliente idosa, a dona Hiroko, que fazia suas compras semanais. "Carlos-san, olhe só para esse cachorrinho", exclamou dona Hiroko apontando para o animal. "Ele parece tão determinado, já faz tempo que o vejo fazendo isso." Carlos assentiu, finalmente decidido a entender o mistério. "Pois é, dona Hiroko. Acho que chegou a hora de descobrirmos o que ele quer." Pedindo licença à sua cliente, Carlos se aproximou da porta. O cachorro, ao vê-lo, ficou em pé, abanando o rabo esperançosamente. Carlos se agachou, estendendo a mão devagar para não assustar o animal. "E aí, amigão, o que você tem aí?" perguntou suavemente. O cachorro soltou a folha aos pés de Carlos, olhando-o com expectativa. Carlos pegou a folha, examinando-a cuidadosamente. Era uma folha comum de árvore, nada especial à primeira vista. Nesse momento, um jovem estudante que passava pela rua parou para observar a cena. "Ei, senhor!" chamou ele. "Eu sei o que esse cachorro está fazendo." Carlos e dona Hiroko olharam curiosos para o rapaz que se apresentou como Pedro. "Eu tenho observado esse cachorro há algum tempo. Ele vai de loja em loja, tentando trocar essa folha por comida. É como se ele tivesse criado sua própria moeda, sabe?" A revelação deixou Carlos e dona Hiroko boquiabertos. A ideia de um cachorro de rua desenvolvendo tal estratégia era ao mesmo tempo comovente e surpreendente. "Mas por que uma folha?" perguntou dona Hiroko intrigada. Pedro deu de ombros. "Quem sabe? Talvez seja a única coisa que ele consegue encontrar consistentemente. O importante é que ele está tentando, não é?" Carlos sentiu seu coração apertar. Olhou para o cachorro que continuava sentado pacientemente, seus olhos cheios de esperança. Sem hesitar, entrou na loja e voltou com um pote de água fresca e um punhado de ração que guardava para os gatos do bairro. "Aqui, amigão", disse Carlos, colocando a comida e a água no chão. "Sua folha valeu a pena hoje." O cachorro abanou o rabo freneticamente, atacando a comida com voracidade. Era evidente que fazia tempo desde sua última refeição decente. Enquanto o cão comia, Carlos, dona Hiroko e Pedro conversavam sobre a situação dos animais de rua na cidade. A história do cachorro da folha, como passaram a chamá-lo, tocou profundamente cada um deles. "Sabem de uma coisa?" disse Carlos, uma ideia formando-se em sua mente. "A partir de hoje vou deixar um pouco de comida e água para esse valente aqui todos os dias. Ele merece, não acham?" Dona Hiroko e Pedro concordaram entusiasticamente. O gesto de Carlos era pequeno, mas significativo. Era um começo, uma faísca de compaixão em meio à frieza da cidade grande. Nos dias que se seguiram, o cachorro da folha continuou sua rotina, mas agora tinha um ponto fixo de parada: a mercearia de Carlos. Sempre que chegava, encontrava um pote de água fresca e um pouco de ração esperando por ele. Carlos observava com satisfação como o animal parecia mais saudável a cada dia. A notícia sobre o cachorro da folha e a bondade de Carlos começou a se espalhar pelo bairro. Outros lojistas, inspirados pela atitude de Carlos, também começaram a deixar comida e água para os animais de rua. Aos poucos,
Uma pequena revolução de compaixão estava se formando na Liberdade. Mas a história do cachorro da Folha estava longe de terminar. Uma noite, quando Carlos estava fechando a loja, notou algo diferente. O cachorro estava lá, mas não carregava sua habitual folha. Ao invés disso, latia insistentemente, correndo de um lado para o outro na frente da loja. "O que foi, amigão?" perguntou Carlos, preocupado com o comportamento incomum do animal. O cachorro latiu mais uma vez e começou a correr rua abaixo, parando para olhar para trás, como se quisesse que Carlos o seguisse. Intrigado e um pouco apreensivo, Carlos decidiu seguir o animal. Enquanto caminhavam pelas ruas cada vez mais escuras do bairro, Carlos se perguntava para onde estavam indo e o que o cachorro queria mostrar. Pouco sabia ele que estava prestes a descobrir um segredo que mudaria não apenas sua vida, mas a de todo o bairro da Liberdade. Carlos seguia o cachorro da Folha pelas ruas sinuosas da Liberdade, seu coração acelerado pela mistura de curiosidade e apreensão. As luzes dos postes lançavam sombras alongadas no asfalto, criando um ambiente quase surreal. O cachorro parecia saber exatamente para onde estava indo, guiando Carlos por vielas e becos que ele nem sabia que existiam em seu próprio bairro. Após cerca de 20 minutos de caminhada, chegaram a uma área mais afastada, onde os prédios residenciais davam lugar a galpões e pequenas fábricas. O cachorro parou em frente a um galpão velho e aparentemente abandonado, latindo insistentemente para a porta enferrujada. Carlos hesitou. "É aqui, amigão." "O que tem aí dentro?" Como resposta, o cachorro arranhou a porta, choramingando baixinho. Carlos, reunindo coragem, aproximou-se e empurrou a porta, que se abriu com um rangido assustador. O interior do galpão estava escuro e empoeirado. Carlos usou a lanterna do celular para iluminar o ambiente, seguindo o cachorro que agora trotava determinado para um canto do lugar. Foi então que Carlos ouviu pequenos latidos e ganidinhos vindos de trás de algumas caixas velhas. Ao se aproximar, a luz da lanterna revelou uma cena que fez seu coração apertar. Uma ninhada de 5 filhotes, aninhados entre mantas velhas e pedaços de papelão. Estavam magros e sujos, mas vivos e agitados com a presença do cachorro da Folha, que agora lambia cada um deles carinhosamente. "Meu Deus", sussurrou Carlos, compreendendo finalmente. "Você é pai, ou mãe." Ao examinar melhor, Carlos percebeu que o cachorro da Folha era, na verdade, uma cadela. Ela olhou para ele com olhos suplicantes, como se implorasse por ajuda. Sem pensar 2 vezes, Carlos tirou o casaco e começou a recolher os filhotes. "Não se preocupe, garota. Vamos tirar vocês daqui." Com os braços cheios de filhotes e a cadela seguindo de perto, Carlos fez o caminho de volta para sua mercearia. A noite já ia alta quando finalmente chegaram e as ruas estavam praticamente desertas. Carlos improvisou um cantinho aconchegante nos fundos da loja, usando caixas velhas e cobertores. Colocou água fresca e um pouco de ração amolecida para a mãe e os filhotes. Exausto, mas com o coração cheio, sentou-se no chão da loja, observando a pequena família canina se acomodar. "E agora?" perguntou-se em voz alta. "O que vou fazer com vocês?" Na manhã seguinte, a notícia sobre os cães resgatados se espalhou rapidamente pelo bairro. Dona Hiroko foi a primeira a aparecer na mercearia, trazendo leite e cobertores extras. "Carlos-san, que coisa maravilhosa você fez!" exclamou ela, encantada com os filhotinhos. Logo em seguida, chegou Pedro, o estudante que havia explicado sobre o comportamento do cachorro da Folha. "Cara, isso é incrível. Posso tirar umas fotos para postar nas redes sociais? Quem sabe a gente consegue ajuda para cuidar deles." A ideia de Pedro acendeu uma luz na mente de Carlos. "Sabe de uma coisa? Acho que podemos fazer mais do que isso. Que tal organizarmos um evento de adoção aqui na loja?" Dona Hiroko bateu palmas, entusiasmada. "Que ótima ideia, Carlos-san. Posso ajudar a preparar alguns petiscos para as pessoas que vierem. E eu posso criar um evento no Facebook e espalhar a notícia na faculdade", ofereceu Pedro. Assim, nos dias que se seguiram, a pequena mercearia de Carlos se transformou no centro de uma verdadeira revolução de solidariedade no bairro da Liberdade. Vizinhos apareciam trazendo comida,
brinquedos e até roupinhas para os filhotes. Veterinários locais se ofereceram para fazer check-ups gratuitos nos cães. Entre os visitantes estava Marina Tanaka, sobrinha de Carlos, que ele não via há anos. Marina, uma jovem veterinária recém-formada, ficou sabendo do resgate através das redes sociais. "Tio Carlos!", exclamou ela ao entrar na loja. "Não acredito que fez tudo isso." Carlos abraçou a sobrinha, feliz por vê-la. "Marina, que surpresa boa! Veio ver os cachorrinhos?" Marina sorriu, seus olhos brilhando de emoção. "Vim ajudar. Acabei de me formar em veterinária e adoraria poder cuidar desses pequenos." A oferta de Marina foi recebida com alegria não só por Carlos, mas por todos os envolvidos no cuidado dos cães. Sua expertise seria fundamental para garantir a saúde e bem-estar dos animais. Enquanto preparavam o evento de adoção, Carlos não podia deixar de pensar em como sua vida havia mudado tão drasticamente em poucos dias. De um simples lojista, ele se tornara o centro de uma rede de solidariedade que se expandia a cada dia. O dia do evento chegou e a Rua Galvão Bueno estava irreconhecível. Faixas coloridas anunciavam a feira de adoção. Barracas foram montadas em frente às lojas oferecendo comida, brinquedos e informações sobre cuidados com animais. A mercearia de Carlos, epicentro de tudo, estava decorada com balões e cartazes. Os 5 filhotes, agora saudáveis e brincalhões, eram as estrelas do show. Famílias inteiras se aglomeravam para vê-los, muitas já se candidatando para adotá-los. No meio da agitação, Carlos notou a cadela da Folha sentada calmamente, observando tudo com o que parecia ser um olhar de satisfação. Ele se agachou ao lado dela, afagando suas orelhas. "Olha só o que você começou, garota", disse suavemente. Quem diria que uma simples folha poderia mudar tantas vidas? Naquele momento, Carlos teve uma epifania. Este não era o fim de uma jornada, mas o começo de algo muito maior. O bairro da Liberdade estava se unindo de uma forma que ele nunca tinha visto antes, tudo por causa de um cachorro e sua folha. Enquanto observava a cena à sua frente, pessoas rindo, crianças brincando com os filhotes, vizinhos conversando animadamente, Carlos sentiu uma onda de emoção o envolver. Algo estava nascendo ali. Algo que iria muito além da adoção de alguns cães de rua. Mas mal sabia Carlos que os eventos daquele dia seriam apenas o prelúdio de uma série de acontecimentos que iriam sacudir não apenas o bairro da Liberdade, mas toda a cidade de São Paulo. O cachorro da Folha havia plantado uma semente de mudança e ela estava apenas começando a brotar. O sucesso do evento de adoção na mercearia de Carlos Tanaka repercutiu muito além das fronteiras do bairro da Liberdade. Nas semanas que se seguiram, a história do cachorro da Folha e seus filhotes viralizou nas redes sociais, atraindo a atenção de jornalistas, ativistas e políticos locais. Marina, a sobrinha de Carlos, tornou-se uma figura central nesse movimento crescente. Sua paixão pela causa animal, combinada com seu conhecimento técnico como veterinária, a transformou em uma porta-voz natural para a recém-formada Associação Amigos dos Animais da Liberdade. Numa tarde ensolarada, Marina estava na mercearia, discutindo os próximos passos com Carlos, quando uma figura elegante e bem vestida entrou na loja. Era Beatriz Mendes, uma vereadora conhecida por seu trabalho em causas sociais. "Boa tarde", cumprimentou Beatriz, olhando ao redor com interesse. "Este é o famoso local do milagre da Folha, não é?" Carlos e Marina se entreolharam, surpresos com a visita inesperada. "Sim, é aqui mesmo", respondeu Carlos, estendendo a mão. "Sou Carlos Tanaka, o dono da mercearia." Beatriz sorriu, apertando a mão de Carlos. "É um prazer conhecê-lo, Sr. Tanaka. O que vocês fizeram aqui é realmente inspirador. Vim pessoalmente para ver se há algo que a prefeitura possa fazer para apoiar essa iniciativa." A oferta de Beatriz abriu um mundo de possibilidades. Nas horas que se seguiram, ela, Carlos e Marina discutiram ideias ambiciosas, desde a criação de um abrigo municipal para animais, até programas de castração gratuita e educação sobre posse responsável nas escolas do bairro. Enquanto isso, do lado de fora da mercearia, a vida seguia seu curso.
A cadela da Folha, agora chamada de Esperança pelos moradores locais, passeava tranquilamente pela calçada, recebendo carinho e guloseimas dos transeuntes. Ela se tornara uma celebridade local, simbolizando a transformação pela qual o bairro estava passando. No entanto, nem todos viam com bons olhos as mudanças que estavam ocorrendo. Antônio Ferreira, um empresário local e dono de várias propriedades na região, observava o movimento na mercearia de Carlos com uma expressão carrancuda. "A isso vai desvalorizar meus imóveis", resmungou ele para seu assistente Lucas. "Um bando de cachorros de rua correndo por aí. Precisamos fazer alguma coisa." Lucas, um jovem recém-formado em administração, parecia desconfortável. "Mas, chefe, as pessoas parecem estar gostando. Talvez possamos ver isso como uma oportunidade de melhorar a imagem do bairro." Antônio lançou um olhar fulminante para Lucas. "Oportunidade? A única oportunidade que vejo é de problemas. Quero que você descubra tudo o que puder sobre esse tal de Carlos Tanaka e essa associação que eles estão formando. Deve haver alguma irregularidade aí." Enquanto Antônio tramava nos bastidores, a Associação Amigos dos Animais da Liberdade ganhava cada vez mais força. Pedro, o estudante que havia ajudado no início, agora liderava uma equipe de voluntários que patrulhava as ruas do bairro, identificando animais em situação de risco e providenciando cuidados. Uma dessas patrulhas levou a uma descoberta chocante. Em um terreno baldio nos limites do bairro, os voluntários encontraram dezenas de cães e gatos abandonados, muitos deles doentes e desnutridos. A notícia se espalhou rapidamente e logo a mercearia de Carlos se tornou o centro de operações de um esforço de resgate em larga escala. Veterinários voluntários, liderados por Marina, montaram uma clínica improvisada nos fundos da loja. Moradores apareciam a todo momento trazendo comida, cobertores e oferecendo-se para adotar ou acolher temporariamente os animais. Em meio ao caos organizado, Carlos se viu overwhelmed pela magnitude do que havia começado. Ele observava, maravilhado, como sua pequena mercearia se transformara no epicentro de uma verdadeira revolução de compaixão. "Tio Carlos", chamou Marina, aproximando-se com um filhote nos braços, "precisamos de mais espaço. Não podemos continuar usando a mercearia como abrigo improvisado." Carlos assentiu, pensativo. "Você tem razão. Mas onde vamos conseguir um lugar grande o suficiente para abrigar todos esses animais?" Nesse momento, Pedro entrou correndo na loja, ofegante de excitação. "Pessoal, vocês não vão acreditar. Lembram daquele galpão abandonado onde encontramos os filhotes da Esperança? Bem, eu fiz umas pesquisas e descobri que ele pertence à prefeitura. Está abandonado há anos." Os olhos de Carlos se iluminaram. "O galpão, é claro, se conseguíssemos a autorização para usá-lo..." "Já sei quem pode nos ajudar com isso", interrompeu Marina, pegando o telefone. "Vou ligar para a vereadora Beatriz. Se ela realmente quer apoiar nossa causa, essa é a chance perfeita." Enquanto Marina fazia a ligação, Carlos saiu para a frente da loja, precisando de um momento para respirar e processar tudo o que estava acontecendo. Lá fora encontrou Esperança, a cadela da Folha, sentada calmamente na calçada, como se estivesse montando guarda. Carlos se agachou ao lado dela, acariciando seu pelo dourado. "Olha só o que você começou, garota", murmurou ele, a voz embargada de emoção. "Quem diria que uma simples folha poderia mudar tantas vidas?" Esperança olhou para ele, seus olhos castanhos cheios de uma sabedoria que Carlos não conseguia compreender totalmente. Naquele momento, ele teve a estranha sensação de que aquele animal entendia muito mais do que aparentava. De repente, um grito de alegria veio de dentro da loja. Marina saiu correndo, abraçando Carlos com força. "Tio, a vereadora Beatriz adorou a ideia. Ela vai propor na Câmara um projeto para transformar o galpão em um abrigo municipal para animais." A notícia foi recebida com aplausos e gritos de alegria dos voluntários e moradores que estavam por perto. Era uma vitória significativa, um passo gigante em direção a um futuro melhor para os animais de rua da Liberdade. Enquanto a comemoração se espalhava pela rua, ninguém notou um carro escuro estacionado do outro lado da rua. No banco do motorista, Antônio Ferreira observava a cena com uma expressão sombria. "Então eles querem usar o galpão",
murmurou ele para si mesmo. Interessante, muito interessante. Com um sorriso que não chegava aos olhos, Antônio ligou o carro e partiu, sua mente já maquinando planos para impedir que o projeto do abrigo se concretizasse. Ele não permitiria que um bando de aventureiros bem-intencionados arruinasse seus planos para o bairro. Mas, por enquanto, na mercearia de Carlos, o clima era de pura alegria e esperança. Uma nova era estava começando para o bairro da Liberdade, uma era de compaixão e cuidado com os mais vulneráveis. E tudo isso graças a um simples ato de bondade e a um cachorro com uma folha na boca. À medida que a noite caía sobre São Paulo, as luzes da mercearia de Carlos brilhavam como um farol de esperança, prometendo um futuro mais brilhante não apenas para os animais de rua, mas para toda a comunidade. A revolução da folha estava apenas começando. As semanas que se seguiram à proposta da vereadora Beatriz foram de intensa atividade no bairro da Liberdade. A notícia sobre o possível abrigo municipal para animais no antigo galpão abandonado correu como fogo, mobilizando ainda mais a comunidade. Carlos Tanaka, agora reconhecido como o coração da iniciativa, mal conseguia dar conta de suas responsabilidades. Entre gerenciar a mercearia, coordenar os voluntários e participar de intermináveis reuniões com representantes da prefeitura, ele se via exausto, mas profundamente realizado. Numa tarde particularmente agitada, enquanto Carlos organizava doações de ração na parte de trás da loja, foi surpreendido por uma voz familiar. Ei, tio, precisa de uma mãozinha? Era Júlia, sua sobrinha de 16 anos, filha de seu irmão mais novo. Carlos sorriu, genuinamente feliz em vê-la. Júlia, que surpresa boa. Claro que preciso de ajuda, vem cá. Enquanto trabalhavam juntos, Júlia contou ao tio que estava fazendo um projeto escolar sobre ativismo comunitário e queria usar a história do cachorro da Folha como tema central. Tio, é incrível o que você começou aqui, disse ela, seus olhos brilhando de admiração. Você é praticamente um herói local agora. Carlos corou, desconfortável com o elogio. Que nada, Júlia. Só fiz o que qualquer pessoa de bom coração faria. Nesse momento, Marina entrou apressada na mercearia, o rosto tenso de preocupação. Tio Carlos, temos um problema, disse ela, mal notando a presença de Júlia. Acabei de saber que há um grupo se organizando contra o projeto do abrigo. Eles vão fazer uma manifestação na frente da Câmara Municipal amanhã. A notícia caiu como uma bomba. Carlos sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Mas por quê? Quem seria contra ajudar animais abandonados? Marina suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Aparentemente, alguns empresários locais acham que o abrigo vai desvalorizar a região. Estão espalhando boatos sobre barulho, sujeira e até possíveis doenças. Júlia, que ouvia tudo atentamente, teve uma ideia. E se fizéssemos nossa própria manifestação? Podemos usar as redes sociais para mobilizar as pessoas. Carlos e Marina se entreolharam, surpresos com a sugestão da jovem. Sabe que não é má ideia? Disse Marina, já pegando o celular. Vou ligar para o Pedro. Ele é ótimo com essas coisas de internet. Enquanto Marina fazia a ligação, Carlos notou Esperança, a cadela da Folha, sentada perto da porta da mercearia, como se estivesse ouvindo a conversa. Seus olhos inteligentes pareciam transmitir uma mensagem de calma e determinação. Não se preocupe, garota, murmurou Carlos. Não vamos desistir agora. No dia seguinte, a Câmara Municipal de São Paulo foi palco de um embate surpreendente. De um lado, um grupo de empresários e moradores contrários ao projeto, liderados por ninguém menos que Antônio Ferreira. Do outro, uma multidão colorida e barulhenta de apoiadores do abrigo, muitos deles acompanhados de seus animais de estimação. Carlos, Marina e Júlia estavam no centro da ação, distribuindo panfletos e conversando com as pessoas. Esperança, a cadela da Folha, atraía atenção especial, com muitos querendo tirar fotos com a celebridade canina local. A vereadora Beatriz chegou pouco depois, visivelmente emocionada com a mobilização. Isso é incrível, exclamou ela, aproximando-se de Carlos. Nunca vi tanta gente reunida por uma causa animal na cidade.
Enquanto a sessão da Câmara se desenrolava no interior do prédio, a tensão do lado de fora era palpável. Em determinado momento, Antônio Ferreira se aproximou de Carlos, um sorriso falso nos lábios. Ora, se não é o famoso herói dos vira-latas, disse ele, o tom de voz carregado de sarcasmo. Aproveite sua fama enquanto pode, Tanaka. Esse seu projetinho não vai durar muito. Antes que Carlos pudesse responder, Júlia se colocou entre eles, encarando Antônio com determinação. O senhor está enganado, disse ela, a voz firme apesar do nervosismo evidente. O que meu tio começou é muito maior do que o senhor pode imaginar. É sobre compaixão, comunidade e fazer a coisa certa. Antônio pareceu momentaneamente desconcertado pela intervenção da adolescente, mas logo se recompôs. Com um último olhar de desdém, afastou-se em direção a seu grupo de apoiadores. A tarde avançava e a ansiedade aumentava. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a vereadora Beatriz saiu do prédio, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. A multidão silenciou, esperando ansiosamente pela notícia. Beatriz pegou um megafone e se dirigiu aos presentes. Cidadãos de São Paulo, após intenso debate, tenho o prazer de anunciar que o projeto para a criação do Abrigo Municipal de Animais da Liberdade foi aprovado. A explosão de alegria foi imediata. Gritos, aplausos e latidos se misturaram em uma sinfonia de celebração. Carlos se viu envolvido em um abraço coletivo com Marina, Júlia e vários voluntários, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. No meio da comemoração, Carlos notou Antônio Ferreira se afastando rapidamente, o rosto contorcido de raiva. Por um momento, seus olhares se cruzaram, e Carlos sentiu um calafrio. Algo lhe dizia que aquela batalha estava ganha, mas a guerra estava longe de terminar. Enquanto a multidão começava a se dispersar, Carlos se agachou ao lado de Esperança, que observava tudo com sua serenidade habitual. "Conseguimos, garota", disse ele, acariciando suas orelhas. "Mas algo me diz que nossa jornada está apenas começando." Naquela noite, de volta à mercearia, Carlos, Marina e Júlia comemoravam a vitória com um jantar improvisado. O clima era de alegria, mas também de determinação. Sabiam que transformar o projeto aprovado em realidade seria um desafio ainda maior. "Tio", disse Júlia enquanto ajudava a lavar a louça, "acho que encontrei minha vocação. Quero estudar veterinária como a Marina. Quero fazer a diferença como você." Carlos sentiu o peito inchar de orgulho. "Tenho certeza que você vai, querida. O mundo precisa de mais pessoas como você." Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um escritório luxuoso, Antônio Ferreira fazia uma ligação telefônica, seu rosto uma máscara de determinação fria. "Alô, Dr. Mendes. Aqui é Antônio Ferreira. Lembra daquele assunto que conversamos? Pois é. Acho que chegou a hora de colocarmos nosso plano em ação. O bairro da Liberdade precisa de uma renovação." À medida que a noite caía sobre São Paulo, duas forças opostas se preparavam para um confronto que prometia abalar as estruturas do bairro da Liberdade. De um lado, o sonho de um refúgio para animais abandonados. Do outro, um projeto obscuro de renovação urbana. E no centro de tudo, um simples comerciante e uma cadela com uma folha na boca, símbolos improváveis de uma revolução de compaixão que estava apenas começando. O amanhecer trouxe uma nova energia ao bairro da Liberdade. A notícia da aprovação do projeto do abrigo municipal para animais se espalhou rapidamente, enchendo as ruas de um otimismo contagiante. No entanto, para Carlos Tanaka e sua equipe, o trabalho estava apenas começando. A mercearia de Carlos, agora apelidada carinhosamente de Quartel-General da Esperança pelos moradores, fervilhava de atividade. Voluntários entravam e saíam, carregando suprimentos e documentos. No centro de tudo, Marina coordenava os esforços com a eficiência de um general em campo de batalha. "Tio Carlos", chamou ela, segurando uma pilha de papéis, "precisamos começar a planejar a reforma do galpão. A prefeitura vai liberar o espaço em 2 semanas e temos muito trabalho pela frente." Carlos assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. "Tem razão, Marina. Mas como vamos conseguir mão de obra e materiais? Nossos recursos são limitados." Nesse momento, Pedro entrou na loja, acompanhado por um homem de meia idade,
vestido com um macacão de trabalho. Pessoal, esse é o Sr. Oliveira, apresentou Pedro sorrindo. Ele é mestre de obras e se ofereceu para liderar a reforma do galpão. E o melhor, vai fazer tudo voluntariamente. O Sr. Oliveira estendeu a mão calejada para Carlos. É um prazer, seu Carlos. Minha filha adotou um dos filhotes da Esperança, e isso mudou nossas vidas. Quero retribuir de alguma forma. A chegada do Sr. Oliveira foi como uma injeção de ânimo na equipe. Logo ele estava debruçado sobre as plantas do galpão com Marina e Carlos, discutindo as melhores formas de adaptar o espaço para os animais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Antônio Ferreira se reunia com um grupo seleto de empresários e políticos em seu escritório luxuoso. Senhores, começou ele, sua voz grave ecoando pela sala. O projeto desse abrigo para animais é apenas o começo. Se não agirmos agora, logo teremos o bairro da Liberdade transformado em um grande canil a céu aberto. Dr. Mendes, um advogado conhecido por seus métodos pouco ortodoxos, inclinou-se para a frente. E o que você sugere, Antônio? Ferreira sorriu, um brilho malicioso em seus olhos. Tenho um plano para desestabilizar esse projeto. Mas vou precisar da colaboração de todos vocês. De volta à Liberdade, os dias se passavam em um turbilhão de atividades. A comunidade se mobilizou de forma surpreendente. Lojas de materiais de construção ofereceram descontos, restaurantes locais se revezavam para alimentar os voluntários. E até mesmo um arquiteto renomado se ofereceu para redesenhar o interior do galpão gratuitamente. Júlia, a sobrinha de Carlos, tornou-se uma peça fundamental na equipe. Sua habilidade com as redes sociais atraiu a atenção da mídia local. E logo a história do abrigo e do cachorro da Folha estava nos noticiários da cidade. Numa tarde particularmente agitada, enquanto Carlos organizava doações na mercearia, foi surpreendido pela chegada de Lucas, o jovem assistente de Antônio Ferreira. Sr. Tanaka, disse Lucas, visivelmente nervoso, posso falar com o senhor em particular? Intrigado, Carlos levou Lucas para os fundos da loja. O jovem parecia lutar internamente antes de finalmente falar. Sr. Tanaka, vim alertá-lo. O Sr. Ferreira, ele está planejando algo para sabotar o projeto do abrigo. Não sei exatamente o que, mas ouvi conversas. É algo grande e vai acontecer logo. Carlos sentiu um frio na espinha. Por que está me contando isso, Lucas? O jovem baixou os olhos. Porque o que vocês estão fazendo aqui é importante. E eu não posso mais ficar do lado errado desta história. Antes que Carlos pudesse responder, ouviram um alvoroço vindo da frente da loja. Ao chegarem lá, depararam-se com uma cena chocante. Esperança, a cadela da Folha, estava caída na calçada, tremendo e gemendo de dor. O que aconteceu? Gritou Carlos correndo para o animal. Uma senhora idosa, com lágrimas nos olhos, respondeu. Foi horrível. Um carro passou em alta velocidade e quase atropelou a pobrezinha. Ela pulou para o lado, mas acho que se machucou. Marina, que acabara de chegar, já estava ao telefone. Estou chamando um veterinário de emergência. Tio Carlos, precisamos levá-la para dentro. Com cuidado, Carlos e Pedro carregaram Esperança para dentro da mercearia. O clima de festa de minutos atrás havia se transformado em uma atmosfera de tensão e preocupação. Enquanto esperavam o veterinário, Carlos não podia deixar de pensar nas palavras de Lucas. Seria esse acidente parte do plano de Ferreira? Olhando para a Esperança, símbolo vivo de tudo que haviam conquistado até ali, Carlos sentiu uma determinação renovada. Não vamos desistir, murmurou ele, acariciando suavemente a cabeça da cadela. Não importa o que aconteça, vamos lutar até o fim. O veterinário chegou em tempo recorde, examinando Esperança com atenção. Após alguns minutos tensos, ele se virou para o grupo ansioso. Ela teve muita sorte. Não há fraturas, apenas algumas contusões. Com repouso e cuidados, ficará bem em poucos dias. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pela loja. Marina abraçou o tio, as lágrimas finalmente escapando. Isso foi um aviso, tio, disse ela, a voz embargada. Precisamos ser mais cuidadosos. Carlos assentiu, sua mente trabalhando rapidamente. Você tem razão. E acho que está na hora de tomarmos algumas medidas mais proativas.
Naquela noite, após fechar a mercearia, Carlos reuniu um pequeno grupo em sua casa: Marina, Pedro, Júlia e, para surpresa de todos, Lucas. O que aconteceu hoje com Esperança não foi coincidência, começou Carlos, sua voz grave. Temos um inimigo poderoso e ele está disposto a tudo para nos parar. Lucas, ainda visivelmente desconfortável, acrescentou: o Sr. Ferreira tem conexões em toda a cidade. Políticos, empresários, até mesmo alguns membros da polícia. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Foi Júlia quem finalmente o quebrou. E o que vamos fazer? Não podemos desistir agora. Carlos sorriu, um brilho determinado em seus olhos. Não podemos. E não vamos. Mas precisamos ser espertos. Lucas, você está disposto a nos ajudar por dentro? O jovem assistente hesitou por um momento. Então assentiu firmemente. Estou. Já estou cansado de ficar do lado errado da história. Ótimo, disse Carlos, porque tenho um plano. Um plano que vai não apenas salvar o abrigo, mas expor Ferreira e seu grupo de uma vez por todas. À medida que a noite avançava, o pequeno grupo traçava estratégias, distribuía tarefas e se preparava para o que prometia ser a maior batalha de suas vidas. Do lado de fora, as estrelas brilhavam sobre o bairro da Liberdade, testemunhas silenciosas de uma revolução que estava prestes a abalar as estruturas de poder da cidade. E em um canto da sala, deitada em sua caminha improvisada, Esperança dormia tranquilamente, alheia ao turbilhão que se formava ao seu redor, mas de alguma forma, parte central de tudo aquilo. O sol mal havia nascido quando Carlos Tanaka abriu as portas de sua mercearia. Os últimos dias haviam sido um turbilhão de emoções e eventos, mas ele sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Com Esperança se recuperando e o plano contra Antônio Ferreira em andamento, cada movimento precisava ser calculado com precisão. Marina chegou pouco depois carregando uma pilha de documentos. Bom dia, tio. Passei a noite revisando os contratos da prefeitura para o abrigo. Tem algo estranho aqui. Carlos franziu o senho examinando os papéis que a sobrinha lhe entregava. O que você encontrou? Olha essa cláusula aqui, apontou Marina. Diz que o terreno pode ser retomado pela prefeitura a qualquer momento, sem aviso prévio, caso haja necessidade urbana urgente. Isso não estava no acordo original. A descoberta de Marina era preocupante, mas não surpreendente. Era exatamente o tipo de manobra que esperavam de Ferreira e seus aliados. Carlos suspirou, massageando as têmporas. Precisamos falar com a vereadora Beatriz. Ela precisa saber disso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas, o assistente de Ferreira, participava de uma reunião tensa no escritório de seu chefe. Antônio Ferreira parecia mais confiante do que nunca, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios. Senhores, anunciou Ferreira aos presentes, nosso plano está progredindo perfeitamente. Em breve aquele terreno será nosso e poderemos dar início ao maior projeto imobiliário que este bairro já viu. Lucas fingiu tomar notas, seu coração acelerado. Cada palavra de Ferreira era uma peça do quebra-cabeça que ele precisava transmitir a Carlos e sua equipe. De volta à Liberdade, a mercearia de Carlos havia se transformado em um verdadeiro quartel-general. Voluntários entravam e saíam, trazendo notícias e levando instruções. Júlia coordenava uma equipe de jovens nas redes sociais, mantendo a comunidade informada e engajada. Pedro entrou apressado, segurando seu celular. Pessoal, vocês precisam ver isso. A história do Esperança viralizou. Tem gente de todo o Brasil compartilhando e oferecendo ajuda. A notícia trouxe um momento de alegria em meio à tensão. Carlos sorriu, olhando para a Esperança, que descansava em sua caminha improvisada. Viu só, garota? Você está famosa. O momento de descontração foi interrompido pela chegada da vereadora Beatriz, seu rosto uma máscara de preocupação. Carlos, Marina, precisamos conversar. Acabo de saber de algo muito sério. Reunidos nos fundos da mercearia, Beatriz revelou o que descobrira. Antônio Ferreira não está agindo sozinho. Ele tem o apoio de um grupo de investidores internacionais. Eles querem transformar toda esta área em um complexo de luxo. A notícia caiu como uma bomba. O desafio que enfrentavam
era muito maior do que imaginavam inicialmente. Mas e as pessoas que moram aqui? As famílias, os pequenos comerciantes? Perguntou Carlos, sua voz tremendo de indignação. Beatriz balançou a cabeça tristemente. Para eles, somos apenas obstáculos, mas não vou permitir que destruam nossa comunidade. Estou aqui para lutar ao lado de vocês. Naquele momento, o celular de Carlos vibrou. Era uma mensagem de Lucas. Reunião de emergência no escritório de Ferreira. Algo grande está prestes a acontecer. Carlos olhou para sua equipe, a determinação brilhando em seus olhos. Chegou a hora de agirmos. Marina, você e Beatriz vão à Câmara Municipal. Precisamos expor essas irregularidades. Pedro, reúna a imprensa. Vamos tornar essa história pública. Júlia, mantenha as redes sociais fervendo. Quanto mais pessoas souberem, mais difícil será para eles nos calarem. Enquanto o grupo se dispersava para cumprir suas tarefas, Carlos se dirigiu à Esperança, que o observava com seus olhos sábios. E você, minha amiga, continue sendo nossa inspiração. Sua coragem nos trouxe até aqui. As horas que se seguiram foram de intensa atividade. Marina e Beatriz enfrentaram uma sessão tumultuada na Câmara Municipal, expondo as manobras ilegais por trás do projeto imobiliário. Pedro conseguiu atrair a atenção de vários jornalistas, que agora cercavam a mercearia em busca de declarações. Nas redes sociais, a hashtag Salve a Liberdade se tornou trending topic nacional. Enquanto isso, no escritório de Ferreira, a tensão era palpável. Lucas observava seu chefe andar de um lado para o outro, visivelmente perturbado pelas notícias que chegavam. Como eles descobriram? Vociferava Ferreira. Quem está vazando nossas informações? Lucas manteve sua expressão neutra, seu coração batendo acelerado. Ele sabia que estava andando sobre uma linha tênue, mas a cada momento se convencia mais de que estava do lado certo da história. De volta à Liberdade, a noite caía sobre um bairro em efervescência. Moradores se reuniam em frente à mercearia de Carlos, trazendo cartazes, comida e palavras de apoio. O que começara como uma simples ação de ajuda a animais de rua havia se transformado em um movimento de resistência comunitária. Carlos observava a multidão da janela de sua loja, uma mistura de orgulho e apreensão em seu peito. Ele sabia que a batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez em semanas, sentia que tinha uma chance real de vencer. Nesse momento, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ao atender, a voz do outro lado o fez gelar. Senhor. Tanaka! A voz grave de Antônio Ferreira soou. Acho que precisamos ter uma conversa, frente a frente. O que me diz de um encontro amanhã, ao meio-dia, no Parque Central? Carlos hesitou por um momento, então respondeu com firmeza. Estarei lá, Sr. Ferreira. Ao desligar, Carlos olhou para a Esperança, que parecia entender a gravidade do momento. Amanhã, garota, murmurou ele. Amanhã saberemos se todo o nosso esforço valeu a pena. A noite avançava, e enquanto a cidade dormia, duas forças opostas se preparavam para um confronto que prometia mudar o destino do bairro da Liberdade. De um lado, a ganância e o poder. Do outro, a compaixão e a força da comunidade. E no centro de tudo, um simples comerciante e um cachorro com uma folha na boca, símbolos improváveis de uma revolução que estava prestes a atingir seu clímax. O amanhecer trouxe consigo uma tensão palpável ao bairro da Liberdade. As ruas, normalmente cheias de vida e movimento, pareciam conter a respiração em antecipação ao encontro marcado para o meio-dia. Carlos Tanaka acordou cedo, seus pensamentos uma mistura turbulenta, de determinação e apreensão. Ao descer para abrir a mercearia, encontrou Marina, Pedro e Júlia já à sua espera. Os rostos de seus companheiros de luta refletiam a mesma mistura de emoções que ele sentia. Tio, começou Marina, sua voz firme apesar da preocupação evidente. Você não precisa ir sozinho. Podemos estar lá com você. Carlos sorriu, tocado pela lealdade de sua equipe. Agradeço, mas isso é algo que preciso fazer por conta própria. Vocês já fizeram mais do que eu poderia pedir. Enquanto isso, no luxuoso apartamento de Antônio Ferreira, o empresário se preparava para o confronto.
Seu rosto, normalmente uma máscara de confiança, mostrava sinais de estresse. As últimas 24 horas haviam sido um pesadelo de relações públicas, com a mídia e a opinião pública se voltando contra ele e seu projeto. Sr. Ferreira, chamou Lucas entrando no escritório com uma pasta de documentos. Está tudo pronto para a reunião. Ferreira assentiu, seus olhos fixos na vista panorâmica da cidade. Lucas, você tem sido um bom assistente. Leal. Espero que continue assim, não importa o que aconteça hoje. As palavras de Ferreira enviaram um arrepio pela espinha de Lucas. O jovem assistente sabia que estava andando sobre gelo fino. Seu papel duplo como informante de Carlos o colocava em uma posição perigosa. À medida que o meio-dia se aproximava, uma multidão começou a se formar no Parque Central da Liberdade. Moradores, voluntários e até mesmo jornalistas se aglomeravam, todos ansiosos para testemunhar o encontro que poderia decidir o futuro do bairro. Carlos chegou alguns minutos antes do horário marcado, Esperança fielmente ao seu lado. A cadela, agora completamente recuperada, parecia sentir a importância do momento, mantendo-se alerta e próxima a seu protetor. Pontualmente ao meio-dia, Antônio Ferreira chegou, acompanhado por Lucas e 2 homens que pareciam ser seguranças. O contraste entre os 2 lados não poderia ser mais evidente. De um lado, Carlos, um simples comerciante acompanhado por um cachorro de rua. Do outro, Ferreira, o poderoso empresário cercado por sua equipe. Sr. Tanaka, começou Ferreira, sua voz carregada de uma falsa cordialidade. Agradeço por ter vindo. Acho que já é hora de pormos um fim a essa situação desagradável. Carlos manteve-se firme, seus olhos encontrando os de Ferreira sem vacilar. Concordo plenamente, senhor. Ferreira, é hora de resolver isso. Ferreira sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos. Ótimo. Tenho aqui uma proposta que acredito ser mais que generosa. Estamos dispostos a comprar sua mercearia por um valor bem acima do mercado. Em troca, você desiste dessa campanha absurda e convence seus seguidores a fazerem o mesmo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A multidão, que até então murmurava baixinho, emudeceu, todos os olhos fixos em Carlos. Carlos olhou para a Esperança, então para a multidão que os cercava. Viu rostos conhecidos, Dona Iroko, o Sr. Oliveira, famílias que há gerações faziam parte da comunidade. Viu esperança, medo e expectativa em seus olhares. Finalmente, Carlos se voltou para Ferreira, sua voz calma, mas carregada de emoção. Sr. Ferreira, agradeço sua oferta, mas temo que o senhor não entendeu o que está realmente em jogo aqui. Isso não é sobre dinheiro. É sobre comunidade, sobre cuidar uns dos outros e daqueles que não podem se defender sozinhos. Carlos fez uma pausa, acariciando a cabeça de Esperança antes de continuar. Este bairro, estas pessoas, estes animais, eles não são obstáculos para o progresso, eles são o progresso. A verdadeira riqueza de uma cidade não está em seus arranha-céus ou condomínios de luxo, mas na força e no coração de sua comunidade. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Ferreira, visivelmente irritado, tentou interromper, mas Carlos ergueu a mão pedindo silêncio. Tenho uma contraproposta, Sr. Ferreira. Ao invés de destruir nossa comunidade, por que não trabalhar conosco para melhorá-la? Imagine o bem que seu investimento poderia fazer se fosse direcionado para revitalizar o bairro, preservando sua história e sua gente. A sugestão de Carlos pegou Ferreira de surpresa. O empresário olhou ao redor, notando pela primeira vez a diversidade e a riqueza cultural do bairro que planejava demolir. Nesse momento, para surpresa de todos, Lucas deu um passo à frente. Sr. Ferreira, se me permite, começou ele, sua voz tremendo ligeiramente. Acho que deveríamos considerar seriamente a proposta do Sr. Tanaka. Os números que levantei mostram que um projeto de revitalização poderia ser até mais lucrativo a longo prazo, além de gerar uma imagem positiva para a empresa. O silêncio que se seguiu foi tenso. Ferreira olhava de Lucas para Carlos, seu rosto uma máscara de conflito interno. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ele falou. Sr. Tanaka, você é um adversário formidável. Nunca imaginei que um simples comerciante e um cachorro de rua pudessem causar tanto
Impacto. Ferreira fez uma pausa, parecendo pesar cuidadosamente suas próximas palavras. Talvez eu tenha sido precipitado em minha abordagem. Estou disposto a discutir alternativas que possam beneficiar a todos. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a multidão. Carlos estendeu a mão, que Ferreira, após um momento de hesitação, apertou firmemente. Isso é tudo que pedimos, Sr. Ferreira. Uma chance de mostrar que progresso e preservação podem caminhar lado a lado. Enquanto a multidão irrompia em aplausos e comemorações, Carlos se agachou para abraçar Esperança. Conseguimos, garota, sussurrou ele. Conseguimos. À medida que o sol da tarde banhava o parque, uma nova era parecia se anunciar para o bairro da Liberdade. O que começara como uma simples ação de bondade para com um animal de rua, havia se transformado em um movimento capaz de mudar o destino de uma comunidade inteira. Mas enquanto Carlos observava a cena de celebração ao seu redor, ele sabia que esta não era o fim da jornada, mas apenas o começo de um novo capítulo. Os desafios que viriam seriam diferentes, talvez até mais complexos, mas agora eles enfrentariam juntos, como uma comunidade unida. E no centro de tudo, um homem simples e um cachorro com uma folha na boca, símbolos vivos do poder da compaixão e da força da união comunitária.